Você já parou para pensar que, por mais estranho que possa parecer, é muito mais fácil dar amor do que receber? Diante da nossa tentativa de sermos independentes e autossuficientes, embora isso nem seja possível, nós queremos sempre entregar coisas para os outros, levar auxílio, levar amor, mas quando nós precisamos receber isso, a gente por vezes não se sente tão confortável. E pensando em alguns exemplos, nós podemos olhar para um pai ou para uma mãe que, quando chega numa idade mais avançada e necessita de ajuda dos seus filhos ou dos seus parentes queridos, por vezes não aceita, porque quer sempre permanecer na posição de provedor ou de provedora. Nós podemos pensar num casal de duas pessoas que convivem juntos e que, quando uma entra em desemprego, ela por vezes também não quer aceitar a ajuda financeira ou, enfim, qualquer outro tipo de ajuda daquela pessoa que, em tese, compartilha a vida com ela. Então, nós somos muitas vezes estimulados a ajudar os outros, até pelas linhas filosóficas e espirituais, mas a gente, por partir de uma concepção errada do que é amor, do que é convivência, temos dificuldade em aceitar essa ajuda. Talvez vocês conheçam, talvez vocês sejam uma pessoa que, na hora de pensar em fazer uma determinada coisa para o outro, age muitas vezes por impulso, aquilo é natural. Mas ao tentar fazer ou ao pensar na ideia de receber aquela mesma coisa, pelos mesmos motivos, você encontra uma série de desculpas e de alternativas para não receber, para não sentir a necessidade de receber esse amor. E eu disse anteriormente que isso vem, por vezes, de uma concepção um pouco errada das coisas, porque se eu entendo que o outro faz parte de mim, eu entendo que auxiliá-lo é me auxiliar e vice-versa. Se eu entendo que o auto-amor, que é o autocuidado, também é mostrar para os outros a minha fragilidade, eu consigo, de fato, sair da separatividade das coisas, eu consigo integrar. É como uma criança, como eu ensino a ela que ela precisa receber ajuda, que ela não vai saber tudo, que ela vai errar, demonstrando que eu preciso de ajuda, demonstrando nas situações onde eu não sei alguma coisa, que eu vou aceitar esse desconhecimento e eu vou buscar. E, por vezes, essa postura de não aceitar a ajuda de ninguém vem da nossa formação, tanto social quanto familiar mesmo. Porque as pessoas, por situações diversas, são ensinadas, são levadas a pensar que elas sempre dão conta das coisas, que elas nunca precisam de ajuda e que os outros sim, de fato, porque são diferentes dela, precisam desse apoio que ela pode prover, independente da situação. É não trocar coelho por lebre, né? É as pessoas entenderem que autossuficiência é diferente de autonomia, né? A autonomia é algo viável, é algo que a gente deve buscar, é o momento onde a gente aprende algo na nossa vida e a gente consegue contar com a gente para realizar aquela coisa. A autossuficiência seria o fato de você entender que você se basta em si e que você poderia existir num universo onde não existisse mais nada nem ninguém, apenas você mesmo. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Por quê? Porque você não é responsável nem pela roupa que você está vestindo. Muitas vezes você não é responsável nem pela comida que você está comendo, na maioria das vezes, mesmo que você tenha cozinhado ela. Então a gente tem que entender, começar a colocar as coisas no seu devido lugar. E falando de colocar as coisas no seu devido lugar, essa reflexão ela também nos evoca uma outra virtude, que é a questão da humildade, né? Muitas das vezes as pessoas elas têm dificuldade de aceitar amor, ou porque elas não se sentem dignas de aceitar aquele amor, ou porque elas se acham muito especiais a ponto de não precisarem de ninguém. Isso, na verdade, é falta de humildade. Por quê? Porque se você se conhece e se você sabe qual é o seu lugar, você entende o momento que você tem que prover e o momento que você tem que ser, vamos dizer assim, provido. E o momento que você tem que dar e o momento que você tem que receber. Saber o seu lugar no universo, entenda, não é saber o local, o seu lugar não é um lugar fixo, ele é um lugar transitório, ele é um lugar móvel. O lugar que eu ocupo nesse momento não é o lugar que eu vou ocupar quando a câmera desligar e a gravação acabar. A gente está sempre ocupando lugares diferentes na nossa vida e a gente precisa ter o autoconhecimento e a humildade de saber que local, que momento a gente está ocupando que lugar a gente está ocupando naquele momento. E entender, como o João disse, que nós somos seres gregários, que nós somos seres coletivos, que essa ideia de separatividade, que de fato existe, e muitas vezes a gente não para para pensar de onde ela vem, mas que vamos pelo menos se questionar, a gente não precisa descobrir de onde ela vem, mas que interesse será que tem por trás dessa ideia de separatividade? Que interesse será que tem por trás dessa ideia de que eu e o outro somos seres independentes, somos seres separados e que, de uma certa forma, não precisamos, né, contar uns com os outros, né? Onde é que isso, no final das contas, quer nos levar?
Mas, voltando ao cerne aqui do que a gente está falando, é entender que nós vivemos em sociedade e nós precisamos conviver com as outras pessoas e entender que essa convivência ela é algo natural, ela é algo que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos, enquanto seres vivos, a gente precisa disso. E enquanto a gente não aceita isso, a gente sempre vai ter dificuldade de se colocar nessas situações. Essas situações elas sempre vão ser situações incômodas pra gente, só que infelizmente elas vão acontecer. Infelizmente a gente vai precisar dos outros, querendo ou não, ou felizmente, não sei, isso vai acontecer. Então é muito mais fácil que a gente esteja preparado para que quando isso aconteça, que a gente esteja preparado para se colocar aberto e entender que a ajuda que o outro está me dando é algo que eu sou digno de receber, e não apenas se colocar no sentido de eu vou receber tudo e eu não quero mais que o mundo venha até mim, eu não vou fazer mais nada. Não, não é isso. É entender que para além de dar e receber, existe a questão do compartilhar e que a vida ela deve se focar nisso. Ela deve se focar nessa dinâmica contínua de compartilhar experiências, compartilhar a própria vida em si com as pessoas ao nosso redor. Então, espero que essa reflexão, essa história um pouco diferente tenha sido útil para você, tenha sido do seu agrado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.